Papagaio de Papel, de Antônio Vieira e Pedro Justo. Quanta lembrança. Ele acabou ganhando o primeiro e segundo lugar, né? Com o Papagaio de Papel e o Zeca, né? Duas grandes poesias, na verdade, né? O Papagaio, que retrata toda a infância, né? Desse menino pobre que ele vivenciou, que ele soube, que ele percebeu a beleza que tinha também numa infância pobre, nesse papagaio, e o Zeca, que querendo ou não simboliza também esse menino pobre, né? Traquino, menino. Quanta lembrança do meu tempo de criança, quando veio papagaio, papagaio de papel, dando guinada na manhã ensolarada, alegrando a garotada e colorindo o céu. A ripinha que eu puxo a linha, o vento sopra e o papagaio empina. Vou lancear, repara a ripinha que eu vou lancear. Eu entro por cima, meu serão é bom, é de vidro fino, matou, cortou, e foi assim, mas um papagaio que esticou. Só resta agora, na amplidão desta lembrança, um colorido papagaio, papagaio de ilusão, dando guinada na manhã ensolarada, alegrando. E você vê que em tudo tem música. Tudo. Eu acho que até que o universo é musical. As estrelas devem ter música, sons, tá vendo? A gente aqui não tem ouvido para ouvi-las, tá vendo? Mas deve ter. O universo deve ter som. Porque tudo no universo tem som, tudo. Não existe nada sem som. O som faz parte do universo. Zeca, o menino levado da breca e que vive de roupa rasgada, que é dono da praça, que é bom na pedrada, quebrando vidraça. Zeca, um menino que é dono da rua e na rua é o rei das peladas, soltando piadas, sorrindo pra lua nas noites geladas. Zeca, o menino demônio que reza, é um anjo menino que peca, o terror dos alheios quintais. Zeca, um menino que não tem futuro e que vive pichando no muro termos impuros, palavras boçais. Zeca, o menino lavado da breca e que vive de roupa rasgada, que é dono da praça, que é bom na pedrada, quebrando vidraça. Zeca. Ele conseguia fazer música com o cotidiano. Genial. Ele era... Não, o negão era bom demais. Eu tinha muito respeito por ele. Entendeu? Eu privei muito com o Antônio Vieira, porque é o único cara que era simples. Se faz samba com pandeiro, com cavaco, com cuíca, com retinta, tamborim e violão. Entra o surdo, reco-reco, o afoxé e o apito, os sambistas cabrochais e animação. E então sai batuque, e a turma que é passista pega fogo, com vontade de brincar. E se fica satisfeito, e quem gosta pega a pinga, e o samba não tem hora pra acabar. E o samba não tem hora pra acabar. Vieira era um poeta
do cotidiano, né? Ele não era aquela pessoa que amanhecia com uma ideia na cabeça, né? E fazia a música. Não, ele passava por aqui, alguém dizia uma frase e ele guardava aquilo e dali desenvolvia, tanto para a ficção como para a realidade. Mas ele era um poeta do povo, era um poeta assim de uma sensibilidade espetacular. Numa roda de samba, um fato triste se deu. Um velho dela cercou-se e seu passado reviveu. E no intervalo do canto um samba antigo pediu. E a turma, para agradá-lo, depressa o samba se ouviu. Ele falava da vida e de alguém que muito amou, e de uma alma ferida que só no mundo ficou. E um soluço baixinho, o pobre velhinho no peito abafou, e uma lágrima triste no canto dos olhos rolou. As coisas que eu olho, passa para mim. Aí isso pode ser um animal que esteja morrendo, pode ser uma formiga carregando um negócio, depende de eu olhar o ângulo da ação que está acontecendo ali, né? Aí é rápido, é como se fosse uma fotografia para mim, pá, pronto. Aí é só montar, né? Não é tristeza, é uma tristeza estranha, porque eu acho que o mundo tem muita coisa ruim, viu? Por causa, às vezes pelo próprio homem, eu nem sei mesmo explicar, viu? Que eu não posso ver tristeza dos outros, porque é mesmo que é a minha. Eu sou sensível demais, demais. Eu não posso ver tristeza nos outros, eu não posso ver injustiça nos outros. Aquilo me toca demais. Sorveteiro, bolador de faca, o homem que vem de vassoura, etc. São temas que Vieira recorre como ferramenta poética, né? E outras coisas também interessantes que eu vejo na poesia de Vieira, essa espécie de animismo em que ele transforma a natureza aparentemente morta, que não está, em elementos vivos. Igara velha, atirada lá na praia, carcomida pelo tempo, o salitre e o mar, abandonada num montículo de areia, e só pela maré alta a onda vem lhe beijar. E se acabando, do sol sente a inclemência, e do vento a violência, em tempo de tempestade. Ela serviu muito, porque ajudou muita gente a sobreviver, trazer o alimento para casa, ganhar o dinheiro. Isso mesmo. Ela viveu e agora está morta. A igara lentamente se enterrando vai, e o vento sopra a areia que na igara cai. E a igara lentamente... Igara velha, uma canoa abandonada numa praia, né? Deitada na sua cama de areia, e com certo abandono ele empresta, de certo modo, para a natureza o coração dele. Molda com o seu coração de poeta outras coisas, outras formas, né? O Vieira tem esse poder de transferência, né? De recriar aquilo que aparentemente está morto.
ele tem uma importância assim, central na música, eu diria, contemporânea do Maranhão, né? Porque ele percorre algumas décadas, fornecendo ali um eixo, um esqueleto da concepção estética de uma música que estava em transformação. Então ele vem dos sambas, de perceber também o linguajar da cidade, dos populares, e consegue traduzir isso na sua música. Eu dizia que o Vieira, ele foi assim, o cara que fez a travessia da música do Maranhão, né, dos anos 50, né, para a contemporaneidade mesmo, né, percorreu assim, pegando os gêneros brasileiros como samba, baião, né, e misturando com a diversidade da cultura popular maranhense, que depois passou a ser assimilado pela elite política e intelectual, mas durante muito tempo era algo que era marginalizado. E o Vieira era um portador desse processo. Então, ele, a meu ver, ele tem uma importância vital, né, com sua simplicidade. A sua genialidade estava justamente nisso, na sua melodia simples, nos seus versos simples, mas trazia ao mesmo tempo uma riqueza, uma densidade significativa e importante, né, um conjunto de símbolos da nossa cultura, da identidade desse povo, que só Vieira, com tanta simplicidade, conseguia traduzir isso assim na compreensão de todos, de uma facilidade impressionante. O Vieira era um compositor popular. Compositor popular trazendo muito do que se diz hoje que é folclore, né? Então ele fez baião, ele fez tambor de crioula, ele fez mina, tudo ele tinha uma música em determinado ritmo. Ele era não vamos dizer que era um estudioso, mas ele era um observador, ele sabia, né? Primeiro eu crio tudo na minha cabeça, depois eu vou fazer a montagem dos meus pensamentos, né? A montagem. Tem um samba antigo, rapaz, que no fim, você conta uma história de uma mulher, babá, e que ele dizia que quando ele morava no morro, ele sempre procurou admirá-la, respeitá-la, amá-la, ela nunca quis. E no fim ele diz assim, e aí com os anos todo mundo esqueceu, todo mundo, menos eu. Você vê a inteligência de uma história de amor, né? Todo mundo esqueceu, todo mundo, menos eu. Você acha que o amor morre? Não, o amor é uma coisa muito sublime. Quando ele morre, ele não era. Não era, não. O amor, quando é amor mesmo, não sei o que. Cantar é arte difícil. Que às vezes eu sei que não tinha voz bonita, mas passa uma coisa chamada emoção. Ele cantava com o coração. Então, muitos compositores que a pessoa diz, mas ele não é cantor. Para mim é melhor do que o outro que é só cantor. Você já sente uma coisa diferente, né, que até hoje permanece nas canções e na apresentação e no próprio ser humano que passa através da sua música uma coisa diferente. E o Vieira tinha isso aí, na realidade tem. A voz dele era uma coisa engraçada, só ele tinha. Ninguém pareceu com ele. Antônio Vieira é assim, ele encantava muitas pessoas com uma simples conversa. E também, se precisasse, ele cantava no meio da conversa. Então, quer dizer, ele cantava e encantava todo mundo. E é à vontade, né? Tá, ok. Tá. Passarinho das praias de Ribamar, vá voando e avisando pra meu bem que eu vou. Que saudade, que saudade. Olha o vaqueiro vai tangendo o gado,
sempre cantando, nunca está parado. Ebo, ebo, oh, que alegria pra voltar pro rancho, de pendurar a mochila no gancho. Ebo, ebo, isso é a parte dele. Aí ele entrou lá no negócio de Maria Fulô, não sei mais o que, eu digo, ô, Nhozinho, saiu do assunto e arrebentou com tudo. Ele diz agradece pra mim, faz a segunda parte, eu digo, que bem faz a segunda parte? Agora eu fiz. Oh, e lá vai ele que já vai cantando, porque no rancho tem gente esperando, e a companheira que muito lhe quer. Oh, que alegria para voltar pro rancho. Não, oh, que alegria para o boiadeiro, que tão julgado para o seu terreiro, de volta ao rancho lá do Pindaré. Pronto, matei ficou bonita, né? A toalha é bonita, menor, né? Menor. Nos instantes ele tinha muita coisa bonita. A música dele soma a cada vez em que ele descobre um novo elemento para ser trabalhado poeticamente, musicalmente. E eu acho isso interessante. Passado tão lindo não voltará jamais, jamais. Para que recordar se não ficar raiz? Para que recordar se você não me entendeu? Para que recordar se nosso amor morreu? Para que recordar se dói o coração? Para que recordar se foi tudo ilusão? Para que recordar se eu sofri demais e um passado tão lindo não voltará jamais? Pra que recordar? Pra que maltratar? Nosso coração não quer mais chorar. Pra que recordar? Pra que maltratar? Seu coração que só quer cantar. Eu vinha pro Maranhão, eu ficava hospedado no Catiaminé. Chaminé. Nogueira fala muito de chaminé. Eu abro a tocada, trechinho de uma música de chaminé que eu cantava em coral, que é Vamos quebrar o coco, seu Zé, vamos quebrar o coco. O Maranhão tem esse grande crime, né? A gente acaba sepultando os nossos artistas bem antes do seu falecimento, né? Grandes artistas nossos aqui que não tiveram oportunidade, e eu acho que depois de muito tempo que a gente consegue, bem tardiamente, né, ter essa oportunidade. Vana, minha voz, a dor que teu coração deixou, este coração que foi o meu amor. Vai com esta canção a tristeza, este amigo que te espera, chorando, cantando, esforço imenso pra manter a ilusão que ainda não pode morrer. Pois é o meu viver, é o apelo mais sincero, amor.
penetrar em minha voz, viria logo a grandeza e a saudade, as palavras que a saudade vão ditando neste instante. E verias facilmente então como é que sofre meu coração. Essa música só acompanha se eu ensinar. Hoje eu acho que a música, ela sofreu assim uma transformação assim para pior. Eu vou explicar, vou tentar explicar. Começa, não tem mais as grandes orquestras que antigamente podem ficar certo. Só aqui em São Luís nós tivemos cerca de umas 10 orquestras. Não eram boas, né, mas eram orquestras que se podia ouvir. Antigamente, a rádio, principalmente a Timbira e a Rádio Ribamar, eles tinham programa. A Timbira tinha todo dia, a Rádio Ribamar aos domingos, programa de auditório diariamente. Então você não tinha cinema, não me interessa cinema, porque não tinha televisão na época. É o rádio. Eu vou para a Rádio Timbira, chegava lá, tinha um auditório, uns 300 cadeiras. Você sentava lá, não pagava, e assistia os cantores do cast da Rádio Timbira. Programa de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Conjunto vocal tinha 2. Eu era membro de um dos conjuntos vocais, que era Anjo do Samba. Eu, esse mascote que está aí, que está vivo, Luiz Sampaio, que já morreu, Chiquinho e Augustinho. Tenho certeza que todos os componentes do grupo Anjo do Samba são agradecidos pelas boas músicas que ele proporcionou ao conjunto e que nos levaram a absoluto sucesso durante a existência do grupo, que foi dissolvido nos anos 40, 41, mais ou menos, nessa faixa, não é? E ele continuou conosco e especialmente, particularmente, meu amigo, eu considero quase um irmão, certo? E que ele continue sempre sendo o grande compositor que ele é. O Maranhão tem essa dívida com muitas das pessoas que moraram aqui e que pagaram esse preço tão alto por morarem aqui e serem esquecidos. Ninguém dava valor nenhum. O mascote era um. Então ele se achava injustiçado. A palavra certa é magoado com a própria vida. Ele tinha uma mágoa da vida impressionante. Mas liberou o arquivo dele, eu trouxe o arquivo, me arrependo de não ter copiado, de não ter xerocado, devolvi para ele. E uma das fotos do arquivo dele é a capa daquele disco Memórias, que ele aparece bem no canto, tocando um pandeirinho, bem pequenininho, com 8 anos, né? Já tocando em orquestra de jazz, para te ver como ele era precoce, né? E ninguém deu valor, morreu abandonado, não por a família deu muita força para ele, mas pelas pessoas que faziam música, que faziam cultura, que faziam arte, que tenham mais ou menos o poder de botar a mão para ajudar, e ninguém ajudou. Quando eu era criança, eu via falar em Vera, através do rádio. Eu fui um ouvinte inveterado de rádio. Sempre gostei, pelo fato do meu pai também, Bibi Silva, ser um homem de rádio, né, envolvido. E toda aquela geração de artistas, compositores, poetas que viveram em torno das rádios, que era o meio de comunicação de São Luís na época. E lá que eu conheci cantores hoje famosos como Alcione, outros Célia Maria. E Vieira, como compositor sempre presente em grupos, né, de vocais,
JB Trio, né? E a gente acompanhava pelo rádio, Antônio Vieira. Tá? Depois eu conheci Vieira, muitos anos depois, andando pela Praça da Saudade, eu tive um contato com ele direto, que eu parei ele de pedir para ele cantar a música Cocada, né? Que me impressionou a riqueza desses versos. Eu disse, não, canta, essa música não tinha sido gravada na época. Eu fiquei impressionado com um certo surrealismo que existe nessa poesia do Vieira. Ao mesmo tempo que é uma poesia simples, ela chega a esse parâmetro de modificar pela imagem a visão do mundo. Vamos você ver o... Oh Deus, se eu pudesse... Faz a fazer esse som pra mim, vamos botar. Ó Deus, se eu pudesse, eu abria um buraco, metia os pés dentro, criava raiz, virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, meus frutos felizes, ralava eles todos com cravo e açúcar e punha no cacho pra fazer cocada. Aí convidava mulatas e louras, morenas e negras pra dar uma provada. Depois, satisfeito de tanta dentada na boca de todas, eu me derretia. Aí novamente eu abria um buraco, metia os pés dentro com toda alegria, virava coqueiro, colhia meu coco, ralava eles todos, fazia taxada com cravo e açúcar, ficava docinho, ficava luxinho pra ser umas cocadas. Aí ele fazia, ó Deus, se eu pudesse, eu virava cocada. Ele é um filósofo. Vieira é um filósofo. É preciso semear para colher. Ninguém colhe nada sem semear, não. Primeiro se semeia, para depois vir um produto do trabalho. Né? Quem não pensa assim, é mais difícil. Às vezes ele está no alto e de repente cai. Blé. Entendeu? Porque ele não está fazendo a semeadura direito, né? Eu conversando com ele, e eu perguntei, digo, Taveira, quantas músicas mesmo tu tens? Aí ele dizia, pá, Rodrigo, eu tenho mais de 400 músicas compostas. Aí eu digo, poxa, mas esse acervo tão grande de músicas... Ele disse, tá tudo num papel escrito lá na minha casa. E eu digo, mas você se lembra de cor, de todas as melodias, dos acompanhamentos, das harmonias? E ele disse, me lembro de tudo, Rodrigo, eu tenho uma memória fantástica e tal. Eu digo, então me canta aí alguma música aí. Nesse dia eu estava assim meio nostálgico. E ele disse, eu vou cantar uma para ti aqui. Amigo, se andas triste, vem pra uma brincadeira. Se tu não quer, tem quem queira. A maior parte das músicas dele, ele começou a fazer na adolescência dele. Só tem que ele teve outras atividades. Ele não viveu praticamente de música, né? Ele era um contador, ele é técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, ele era mecânico de carro, motorista. Então ele ia fazendo as músicas dele e ia guardando. Mulata bonita com laço de fita, gingando, sabe sambar. Chinelas semeias, ela sapateia, na roda de samba ela vai sambar. Machucando a gente com sua voz dolente, com esses encantos ela me conquistou. Morena bonita, mulata bonita, você é um amor. Como se vê, Antônio Vieira não foi à toa, não foi por acaso que ele chegou a nesses últimos 50 anos, ser considerado um dos nomes mais importantes da nossa música popular. E na minha concepção, Vieira é assim um mosaico de culturas, de falas, de jeito, da malícia, que ele também chamava de muganga, do povo do Maranhão. E sabia auscultar as ruas, apesar de nunca ter sido um boêmio, nunca foi num bar, mas andava muito pela cidade e ficava ligado nessas conversas, de onde ele foi recolhendo essas pérolas de sabedoria e de graça que constitui a obra dele. Por sinal, acho que não tem um tema dentro da cultura maranhense que ele não tenha registrado e cantado. A música hoje precisa ser melhorada, viu? Tem muita gente fazendo música, mas com a mente de cópia.
E cópia sempre é cópia. Quando se copia uma pessoa, uma obra, não se está fazendo mais do que valorizar aquela obra que você copiou. Todos esses ritmos que são modernos estão fazendo aí é cópia. Não tem originalidade. Entendeu? Nós temos que ouvir os grandes compositores como Ari Barroso, Noel Rosa, Chico Buarque, entendeu? Ouvir Custódio Mesquita, essa gente que nos deixaram, Pixinguinha, nos deixaram um legado que, e centenas de outros que eu não estou me lembrando agora. Às vezes, quando ouço uma coisa diferente, eu fico ligado para perceber as nuances que tem ali, a beleza que está escondida numa gravação daquela. Nos deixou uma herança muito grande, muito que eu não vejo uma outra pessoa ter deixado. Eu não consigo, eu ainda não pesquiso, e as pesquisas que eu tenho, eu ainda não consegui encontrar uma preciosidade, um museu desse, uma fonte histórica musical tão grande quanto Antônio Vieira. A pedra rolou no mundo, tinha aresta e arredondou. Eu também rolei no tempo e ele muito me ensinou. O mundo rola no espaço e também muito melhorou. E eu fui rolando com ele e ele me desarestou. A pedra rolou, a pedra rolou. Tinha muita aresta e arredondou, Aí eu também rolei. Rolei sim, senhor. Rolei pelo tempo e ele me desarestou. O artista é aquele que ilumina, ele chega num palco e ele ilumina aquela história toda. E o Vieira nem precisava de iluminação. Ele era um artista realmente fantástico. Bastava ele, na realidade, às vezes nem cantando, bastava ele falar. Na verdade, Vieira era uma pessoa que, quando passava, ele estava passando ensinamentos, né? O tempo todo ele estava transmitindo isso. Não necessariamente até cantando. Muitas vezes eu ouvi Vieira parar as pessoas, quando a gente estava fazendo algumas pequenas apresentações, e conversar 15 minutos e ninguém dizia assim, canta, canta, não. Entendeu? Todo mundo parava e ficava ouvindo. Chora se a alegria está contigo e o orgulho é teu amigo em teus joviais momentos. Chora se tiveres animado, até entusiasmado, porque a vida é sofrimento. Chora quando amanhã for nascendo, pois em qualquer dia sempre tem alguém também morrendo. Chora, mas chora com sorriso no teu rosto, para que ninguém tenha o desgosto de te ver sofrendo. Chorar é o que devemos fazer, porque tudo que hoje nasce, amanhã irá morrer. Chorar porque a vida é uma ilusão e o sorriso que se dá não contém a compaixão. Ele realmente tinha luz própria, era um artista, no meu ponto de vista, completo, compunha. Ele mesmo, quando queria, se acompanhava, né, cantava. E não era só cantar por cantar, era cantar e passar. Dentro do seu canto, ele emocionava. O campo só vive pedindo. O campo só vive pedindo. O ponto e vírgula. Acabo fazendo um convite para ele, né? Porque acharam vazio no trabalho. Só dois. Eu digo, não, só, o ponto e vírgula está ficando um silêncio que precisa ser ocupado. E, sendo amigo de Vieira, e Vieira acabou sendo, né, convidado para compor o JB Trio. Né? Quem era o ponto de vírgula? Era o Otton Santos e o Jorge Barro. Era uma dupla, na verdade, que cantava, né, hoje, diferente da sertaneja, cantavam assim, vários gêneros musicais, não, brasileiros e estrangeiros, né? Não só samba, mas canção, o machixe. Então isso acabou influenciando muito o trabalho de Vieira também. Pode ser que ele queira, né? Mas vamos ver se dá certo. Aí lá marcamos um encontro, chegou o percussionista lá. E o Biratã me apresenta, olha, esse aqui é um percussionista, que pode ser que fique no grupo. Aí eu digo, como é seu nome? Ele é Antônio Vieira. Então, o Antônio Vieira, compositor hoje, quer dizer, que a obra dele está aí, foi apresentado a mim nesse dia, né? Nessa montagem do grupo Tirateima, e depois
nós ficamos com outro percussionista, que foi o Arlindo Carvalho. Todos os shows que Vieira fez, a partir do grupo de choro, foi comigo, tocando percussão. Fizemos um grupo de percussão chamado Bambaê, era eu, ele, fazendo percussão. Fizemos um grupo de choro chamado o Urubu Malandro, né? Fizemos uma banda de tocar de baile chamada Sururu no Galinheiro. Então, eu tive com Vieira a carreira. Minha carreira tem muito a acompanhar essa carreira de Vieira. Foi um tempo de muita alegria. Eu vi ele muito feliz assim com aquilo, porque parece que ele se preparou a vida toda para ser aquele artista, para ser aquele cara do palco. Apesar de ser um tanto quanto tímido, no palco ele tinha uma soltura, uma alegria muito verdadeira, muito genuína, e a gente percebia isso, aquelas falas que pareciam meio ensaiadas, né, no espelho. Agora este número, vou cantar uma coisa meio de cantor do rádio, a moda antiga, mas que era muito bonito de ver. Uma entrega total ali ao seu trabalho, à sua música, à sua poesia, e uma fé de que aquilo era uma coisa grande e que merecia ganhar o mundo, né? Isso sempre, para mim, foi uma coisa comovente na figura do seu Antônio Vieira. Ele é descoberto pela mídia, pelas pessoas mais novas, né? Então, a partir daí começa Antônio Vieira, e venha culminar naquele disco antológico gravado no Arthur Azevedo, com aquelas participações de Sivuca, Elza Soares, Zé Cabaleiro, Rita Ribeiro. Quer dizer, ali quando desponta a Célia Maria, cantando aquele bolero dele de Chaminé, Ciúme, é uma coisa assim que também é uma outra história. Vieira, Chaminé chamou ele com a música e disse, olha, eu tenho alguém que eu sou apaixonado e ninguém pode saber. E Vieira fez a música. Quando leva a Chaminé, disse, até parece que tu me conhece e que tu conhece a minha história, porque é isso que eu queria dizer. Então Vieira era assim, era uma pessoa que ele era o porta-voz, a voz de quem não tinha esse talento de botar no papel aquilo que se pensava. Eu te quero tanto, minha vida é tanto, você é como vento, não me sabe amar. Este nosso amor já é fonte de tristeza. Você tenho a certeza que não é só meu e de nós ninguém. Sendo assim, querido, eu devo esquecer-te, pois te amar assim pra mim não convém. Este nosso amor vai demorar uns 300, 500 anos para aparecer uma outra pessoa com a alma de Seu Vieira. É uma coisa assim, nascem pouquíssimos no mundo, né? Uma pessoa que vem, é leve, né? Uma pessoa que tem um talento, tanto na voz, tanto na composição, tem um talento para viver. Ele não era só um compositor, ele era um vivente desse mundo. Tudo que tem no universo está dentro da gente. O que tem numa estrela ou numa constelação, nós temos partícula dela. Essa é a coisa que se chama Deus, tá vendo? Por isso que às vezes eu digo, às vezes as pessoas que não entendem o que eu quero dizer, Jesus, você não frequenta um templo. Eu digo, rapaz, eu não frequento um templo, que é uma coisa externa, satisfação externa para os outros. Eu tenho um templo dentro de mim, eu faço parte da natureza. Se a natureza é Deus, eu também faço parte de Deus. Por isso é que Jesus Cristo disse numa frase, vós sois deuses, ele estava certo. Nós temos tudo dentro da gente. Toda a incógnita do infinito está dentro da gente. Quando você começa a olhar para dentro de si,
Aí você começa a se transformar, né? Começa a ser calmo, ser bom. Começa a ser bom para si e para os outros. Começa a atrair os amigos que verdadeiramente se parecem com você. Isso é preciso chegar num estado quase de princípio de divindade, né? Começa a ficar normal. Então... Fosse vendo realidade, fantasia ou tradição, foi muita temeridade passar pelo buqueirão com aquela tempestade. Em nome dos que morreram, Senhora dos navegantes, ajudai nessa passagem, ajudai os viajantes na sua longa viagem. As velas, cossem as velas, no barco tem muitas almas, Senhora, velai por ela. Oh, chorar e gritar em vão nas ondas do verão. Oh, chorar e gritar em vão no maldito verão. E aquilo foi passando assim como num filme na minha vida, era um filme, eu olhando. Vinha como uma calessa antiga, puxada por 2 cavalos. E vinha um sujeito dentro dela sentado. Pela o pano, aquela sanefa da calessa, eu olhei, estava um sujeito lá. O sujeito era bonito, viu? Era um homem bonito, grande, forte. Quando eu olhei o sujeito, era eu. Aí eu olhei, mas não pode ser, eu sou negro, e esse camarada é branco e sou eu. Eu sabia que aquele sujeito era eu. O sujeito tinha orgulho, assim, aquela independência, viu? Aí ele foi passando, quando eu estava naquela rua, passando, chegou na porta de uma casa feia. E eu olhando e eu vendo aquilo como num filme. Você saltou, quando ele saltou, vieram os lanceiros, cruzaram as lanças assim, e ele também não deu bola. Ele juntou aqueles panos, da época grega ou romana, juntou aqueles panos, botei no braço, né? Aí veio o camarada, devia ser o gerente lá, o diretor da prisão. Ele veio e todo reverenciativo, etc e tal, não deu nem bola, né? Aí eu disse para ele uma coisa, que queria falar com alguém lá. Ele veio na frente, foi assim num lugar, pegou uma chave medonha, uma coisa medonha. Aí ele abriu, nós descemos. Desci o primeiro vão, passei pelo patamar, virei, desci o segundo vão, entrei no corredor lá. Tinha prisão de um lado e do outro. Quando eu me lembro bem, quando eu entrei naquela prisão, os prisioneiros vieram tudo na grade olhar. Entendeu? Tinha gente esquadra, tinha gente doente. E eu, quando cheguei na porta, o camarada pronto, ele apontou que a prisão era aí. Abriram a prisão do sujeito. Estava o camarada lá, que ele também devia ser uma pessoa nobre. Ele estava esquadro, né? Prisão amarelenta, que não pegava sol, sentado. Agora, com uma corrente no pulso e uma corrente no outro. Ele tinha pouco movimento nessa corrente, né? E nos pés. E eu cheguei e disse uma porção de coisas que eu não me lembro. Que eu disse desaforos, maltratei. E o camarada devia também ser do meu nível, porque tudo que eu disse para ele também respondeu. Eu me zanguei e mandei meter a lança no peito do sujeito. Veio o guarda de lá com a lança e o camarada foi morrendo, querendo agarrar a lança, sem poder. Aí eu acordei. Aí eu fui saber por que eu estava sentindo a dor no peito. É o lugar que eu tinha mandado meter uma lança no peito do sujeito. Aí me despertaram. E ela disse comigo, Antônio Vieira, tu era malvado, gostava de mandar matar, né? Porque o que você fizer para seu semelhante, a natureza, a cobra, porque assim como ele é mãe, sua mãe, ele é mãe do outro também. Qualquer ente humano é irmão do outro, não se deve fazer sofrer. Né? Essa relação de Vieira com o mundo é muito impressionante. O universo, as coisas, os sentidos, os cheiros, né? É muito bonito. Então, ele incorpora exatamente essa dualidade que permite, dentro do tema, ser raiz na terra e no céu. Essa história de um poema para o azul, na verdade, é uma projeção do próprio Vieira desses dois limites aparentes que é o céu e a terra, né?
É muito interessante essa grandeza do poeta, né? O mar é verde e azul, o céu é mais azul, o céu é irmão do mar, e o azul é que os foi ligar. Eu que amo o céu, eu que gosto do mar, não sou pelo menos azul, pra com eles me identificar. O mar é verde e azul, o céu é mais azul, o céu é irmão do mar, e o azul é que os foi ligar. Às vezes que eu estou em casa eu sinto que ele está ali. Quando a garotada está brincando papagaio, em alguns momentos decisivos da minha vida eu tenho falta daquele conselho. O que eu faço ou não faço? Quando eu digo, vou fazer isso, ele tá bom para ti? Que volte a reviver novamente, que Deus promete, essa promessa maravilhosa, que possa continuar, né? A nossa caminhada no samba. Eu espero que ele esteja muito bem espiritualmente. Que Deus ilumine ele, onde ele estiver. Porque eu amava aquele cara como um irmão de fé, mais velho do que eu. Eu queria muito bem ele. Mas hoje ele não está mais e agora eu fico só na lembrança dele. Quem não sabe quanto dói uma saudade, quem não sabe não avalia o meu sofrer. Sinto na alma uma tristeza profunda, e a saudade que só me faz padecer. Os meus olhos estão sempre rasos d'água, só me lembro do lugar onde eu nasci. A tristeza mais aumenta a minha mágoa. Terra boa, eu sinto saudade de ti. É o mestre talvez dos mestres, né? Porque muita gente se considera mestre. Mas Antônio Vieira, ele calado, ele era mestre, ele não precisava falar. Bastava aquele olhar dele, humilde. Eu acho que ele é aquele que diz assim, eu sou dono do que calo, né? Então ele transmitia muito isso pra gente. Então ele ficava às vezes muito tempo calado, mas com uma palavra apenas ele resumia todo o contexto, né? Então ele era dono do silêncio. Sempre que a gente toca no Urubu Malandro, eu boto uma cadeira, né? E boto o afoxé que ele tocava do lado. Quer dizer, a presença dele está ali. Vai montar então os tambores. Pode ser ele para tirar o... Vieira vivia numa aura de paz, né? Você nem desejar paz para ele, que a gente sabe que ele está em paz. Eu só diria benção, mestre Vieira. Outro dia me levaram para um forró miserável. A danada dessa festa tava boa, sim senhor. As cabrochas requebravam e a sanfona não ficou. E não teve arruaça, só cachaça que apanhou. Cachaça apanhou até de manhã. 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 A caninheira da boa, a labicada se ensinou. E bebida desse jeito nunca perde seu sabor.
apanhou. Vocês, quero De ouvir. manhã, cachaça apanhou, Só você. apanhou. Até de manhã, oh, oh. Cachaça apanhou, apanhou, quero ouvir. apanhou. Até de manhã, apanhou. Cachaça apanhou, apanhou. Até de manhã. Mais uma vez.